Essa semana, as ações da Casas Bahia chegaram a atingir patamares de 80 centavos, e muitos investidores que se ancoram no valor anterior que ela tinha de algo próximo de R$ 20 ficam com a sensação do seguinte: será que esse valor de 80 centavos pode ser uma possibilidade de investir nas ações e ter uma grande valorização caso eles retornem ao valor anterior? Ou será que a empresa tem tantos riscos e incertezas por trás que justifica-se que as ações da Casas Bahia estejam custando apenas 80 centavos? Então, se você tem essa dúvida, fica até o final do vídeo, porque a gente vai passar pela demonstração de resultado do exercício da Via, alguns indicadores financeiros e, com certeza, ao final do vídeo você terá muita informação para poder auxiliar na sua tomada de decisão e conseguir discernir se isso pode ser uma oportunidade ou talvez uma empresa muito arriscada. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia do vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Para a gente começar, a gente vai dar uma olhada na DRE da Via referente ao segundo trimestre de 2023. Para quem não sabe, a DRE é um demonstrativo contábil, a demonstração de resultado do período da empresa. Então aqui ele vai contemplar receitas, que são as vendas, custos, despesas, resultado financeiro e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma empresa. Então eu peguei aquela DRE da demonstração do segundo TRI de 23 e planilhei ela aqui para a gente conseguir visualizar a representatividade do custo, das despesas e do resultado financeiro frente às receitas de vendas e prestação de serviços da Casas Bahia. Então aqui na primeira linha a gente tem a receita de venda de mercadorias e serviços, que é o que ela vendeu ou prestou de serviços, em algo próximo de 15 bilhões. Uma receita interessante. Mas daí quando a gente desce para a parte do custo dessas mercadorias e desses serviços que foram vendidos ou prestados, a gente chega numa proporção de 10 bilhões 346 milhões. Ou seja, só que no custo a gente já quase perdeu 70% de margem frente ao que foi vendido em receita. Aí a gente fica com uma lucratividade bruta de algo em torno de 4 bilhões e 500 milhões. Aí quando a gente vem para a parte das despesas, aqui tem despesas com vendas, despesas gerais, administrativas, depreciações, etc. Esse somatório todo aqui de despesas já quase totalizou em 29%. Então aqui a gente já consegue ter uma primeira percepção que de tudo que a empresa vende, quase em custos e despesas, ela já praticamente se deteriora, ou seja, somando uma pequena margem que a gente consegue visualizar ali embaixo de 1,39%. Mas calma, que a gente vai entrar depois nesse quadrinho aqui de baixo, vamos acompanhando aos poucos. Então, até esse primeiro momento, quando você investe em uma empresa, você espera que ela tenha uma saúde financeira, porque você espera que ela continue crescendo receita, crescendo resultados, para que seus investimentos sejam prósperos. Então aqui a gente já vê uma situação complexa, porque a empresa tem uma receita interessante de algo próximo de 15 bilhões ali para apenas 2 trimestres. Porém, quando a gente deduz custas e despesas, quase toda essa venda ela é corrompida. Então a gente fica com uma margem extremamente baixa. E isso que ainda não consideramos o resultado financeiro. E quando a gente desce aqui na parte do resultado financeiro, ele ficou na casa de 1 bilhão 627 milhões, representando mais ou menos 11% da receita. E ali na linha final, um resultado de prejuízo de 789 milhões. E em segundo ponto, que além de você esperar uma saúde financeira em relação a margens para que os seus investimentos sejam prósperos ao longo do tempo, uma empresa que traz resultados de prejuízo pode atrapalhar esse processo. Não é que seja um problema, as empresas podem trazer em alguns momentos prejuízo, mas você consegue avaliar as condições, o tipo de segmento da empresa e talvez você consiga evitar alguns riscos que faça com que você coloque seu capital, invista sua grana em empresas que teriam uma possibilidade maior de trazer resultados de lucratividade ou até mesmo com margens maiores, reduzindo esse risco. Ainda sobre a parte aqui do resultado financeiro, ele é o resultado financeiro e não a despesa financeira. Ele está sim virado aqui com 1 bilhão 627 milhões, mas aqui dentro contempla tanto os juros passivos quanto os juros ativos. Isso daí significa o quê? Os juros que a Via paga por empréstimos, por descontos de títulos e etc., e os juros que a Via recebe por atrasos de pagamento, por carnês, por empréstimos efetuados pelo Banqui, que é o seu banco que faz parte do portfólio da empresa.
E por que que eu estou comentando essa parte? Porque muitas pessoas acreditam que com a queda da taxa de juros, esse resultado aqui possa melhorar muito. E sim, com certeza ele pode, porque ela é uma empresa extremamente endividada, ela faz muita antecipação de recebíveis. Então, se a taxa de juros for menor, com certeza impactará de forma positiva a empresa. Porém, como ela também participa de juros ativos, ou seja, recebendo através de atrasos de pagamentos, empréstimos, carnês, todos esses contextos, ela também se beneficia em partes de uma taxa de juros elevada. Porque quando ela trabalha essa parte aqui dos juros ativos, ela tende também a receber mais. Então, com a queda da taxa de juros, ela sim se beneficia, porque a despesa financeira que ela paga pelos empréstimos e antecipações de recebíveis vão ficar menores, porém, ela também é um pouco lesada nessa outra parte aqui, porque daí ela também tende a receber menos, porque diminui aqui a margem dela para ela poder cobrar ali no carnê, nos empréstimos e todas essas coisas. Porque quando a gente desce aqui na parte da composição, aqui em receitas temos 100%, e quando a gente vem para as custas, elas já representam quase 70%, ou seja, estão representando 69,7%. Quando a gente vem para as despesas, 28,91%. Só aqui, quando a gente já pega o que foi vendido ou prestado de serviço, subtrai esses custos de despesa, a gente já fica com uma margem ali de 1,39%. Bem espremida. Aí quando a gente vem para o resultado financeiro, ele já termina de matar aqui com um resultado financeiro de 10,96% de representatividade. Ou seja, margem muito baixa e ainda quando a gente entra com o resultado financeiro, aí ele já deteriora tudo e a empresa fica com uma margem negativa. Ou seja, até esse primeiro momento, a gente já chega na conclusão do seguinte: margens extremamente baixas e uma possibilidade de lucratividade muito reduzida. Porque como a margem já é baixa e ela é uma empresa alavancada, que ela tem ali muitos empréstimos e ela precisa fazer muita antecipação de recebíveis, isso daqui dificulta com que ela traga resultados positivos, o que poderia trazer valorizações para as ações. Fora que, além de ser endividada, fica trazendo diversos resultados recorrentes de prejuízo, o que acaba trazendo uma sensação para o investidor de preocupação, porque a empresa já tem margens baixas, é alavancada, tem um cenário econômico de taxa de juros alta e ainda a empresa fica trazendo resultados de prejuízo, ou seja, levando a uma possibilidade, em algum momento, caso gere um descasamento ali de fluxo de caixa, de que a empresa às vezes necessite de fazer uma recuperação judicial. Outro ponto que é complexo é a parte da concorrência. Eu citei apenas duas aqui, mas poderíamos citar diversas. Tem a Amazon e Mercado Livre. O que é complicado nesse cenário? Olhando para o cenário da Casas Bahia, uma empresa de margem baixa, com situação financeira meio complexa e sempre com resultados de prejuízo. Aí, quando você vem para cá na concorrência, tem a Amazon e Mercado Livre. E eu coloquei aqui como pontos de atenção: estrutura financeira forte. É complexo, porque imagina uma empresa que está com margem baixa e situação financeira ruim, tendo que competir num ambiente onde as empresas concorrentes têm uma estrutura financeira mais forte. Elas também possuem um acesso a crédito mais facilitado e com custas menores, porque por elas terem uma robustez de balanço maior, estarem às vezes, por exemplo, a Amazon nos Estados Unidos, com acesso a empréstimos em dólar e tudo mais, ela consegue um empréstimo mais facilitado, porque ela é uma empresa mais global em termos de receita, ela consegue custas menores, porque ela consegue captar esse recurso oferecendo menos riscos para os credores. A parte aqui de exposição de receita geográfica, aumentando a escala, a Via acaba ficando exposta a cenário Brasil. Já a Amazon, o Mercado Livre, eles têm exposição de receita geograficamente em outros países, o que torna a escala melhor. E eu estou falando sobre essa parte da escala por conta do seguinte: como é um business de margem muito baixa, se você conseguir ter escala através de tecnologia, isso é muito importante. Por quê? Você consegue vender mais, atingindo mais pessoas, aumentando suas receitas. Você, por vender mais, você compra mais. Como você compra mais, você consegue ter uma negociação melhor, então você conseguiria abaixar um pouco do seu custo, das suas despesas. Então, você ter escala é atrativo porque você aumenta receitas, meio que reduz custas e despesas, porque você consegue fazer uma negociação melhor e aí você consegue ganhar margem aqui no resultado final. Aí o quarto ponto aqui: utilização massiva de tecnologia para potencializar resultados em escala, entra nessa linha que a gente acabou de falar. Então, esse potencial de tecnologia mais essa receita geograficamente expandida, tudo isso propicia para que ela consiga ter margens ainda maiores e acaba tendo uma vantagem competitiva frente a outros concorrentes como a Casas Bahia.
E a parte da eficiência de entregas é o seguinte, eles são players de fora, porém eles conseguem oferecer entregas às vezes mais rápidas do que Casas Bahia ou Magazine Luiza. Eu compro diversos produtos, nunca tive problema com a Casas Bahia, mas o Mercado Livre e a Amazon, eles realmente têm esse diferencial de conseguir entregar de uma forma mais rápida. E agora, só para a gente finalizar com alguns indicadores financeiros, a gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Muitas pessoas olham para o preço, valor patrimonial aqui que tem 0,26. E daí a pessoa fala assim, pô, se a empresa tem R$ 1 de patrimônio, eu estou comprando por 26 centavos, então isso aqui está muito descontado. Mas a realidade é o seguinte, nessa foto no tempo, de fato, estaria descontado. Mas o que acontece? Conforme a empresa for tendo novos resultados de prejuízo, esse prejuízo vai se acumulando lá no balanço e chega num determinado momento que ele pode virar a posição do patrimônio líquido. Então, esse valor estando em 0,26 não quer dizer que é um desconto, porque se ela continuar trazendo resultados de prejuízo, esse número pode até mesmo ficar negativo caso esse valor de prejuízo acumulado supere o saldo do patrimônio. Então é muito mais por riscos e incertezas do que por desconto. Na parte de dívida líquida sobre EBITDA está na casa de 4,76. Esse daqui de 3 para cima já tem que ligar um alerta, 4,76. Num business de margem muito baixa e resultados de prejuízo também tem que ligar um alerta. Esse daqui significa o seguinte, a dívida líquida é depois que você pega a dívida bruta, tira ali as disponibilidades, e o EBITDA é uma estimativa de geração de caixa operacional, ou seja, é o poder de gerar grana que a empresa teria. Então aqui ele diz pra gente o seguinte, que com quase 5 anos de estimativa de geração de caixa operacional, a Via conseguiria pagar a sua dívida. E o último aqui, só pra gente dar uma olhada, liquidez corrente está em 0,79. Esse daqui é o seguinte, se tivesse em 1, significaria que a empresa tem R$ 1 de ativos, ou seja, de bens e direitos, para cada R$ 1 de dívida. Então, ele estando em 0,79 significa que ela tem muito menos ativos, ou seja, bens e direitos, do que dívida. Então, fica descasado. Ela acaba tendo muito mais dívidas do que bens e direitos. Esse indicador aqui pode mudar um pouco? Pode, porque ela fez essa chamada de capital, vai entrar um pouco de grana ali no caixa e tudo mais, e daí poderia melhorar isso daqui. Mas não deixa de ser um alerta. Então, depois de tudo que a gente já viu aqui, eu não vou dizer se isso pode ser uma oportunidade ou não, até porque, mesmo com margens baixas, resultados de prejuízo, tudo pode ir melhorando ao longo do tempo e a ação sim tem valorizações. Mas você que tem que ser responsável por olhar, ver se faz sentido com o seu perfil e tomar a decisão se faz sentido investir ou não. Porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, mas se você curtiu esse vídeo, curtiu a ideia do canal, já senta o dedo aqui no like, se inscreve aí e dá essa força aí pro canal crescer. Eras isso e abraços!